Ok, então. Como você sabe, o Forex não é fácil de trade Forex. Eu nunca falei que era fácil e você tem que ter um plano de ataque para não entrar em trades que você não precisa entrar. Então, qualquer sistema, você tem que ter um plano. Você não pode estar... Se o seu plano é, eu vou colocar 20 pips de stop loss, você vai colocar 20 pips stop loss. Você não vai mexer no stop loss porque o trade não ficou muito bom ou porque vai lhe tirar no stop loss. Então, sem plano não vai a lugar nenhum. É a mesma coisa que você planeja uma viagem, mas se você não planeja, você não sabe a hora que você vai chegar, a hora que vai sair, se vai de avião, se vai de carro, não sabe nada. Então, o sistema do Forex Diversion, nós já planejamos isso para você, certo? Então, se você segue exatamente os passos do Forex Diversion, com o Money Management, segue exatamente o que o dashboard mostra, o que está acontecendo no mercado, você tem 99% de chance de fazer os trades bons. Sem plano nenhum, você tem uma grande chance de não fazer dinheiro fora. Vai fazer dinheiro um dia, vai perder no outro. Vai fazer dinheiro um dia, vai perder no outro. Então, o nosso sistema faz com que você faça dinheiro e fique com o dinheiro. Não é? E no outro dia, você vai de novo e usa o mesmo plano, consecutivamente o mesmo plano, e vai fazendo sempre a mesma coisa. E aí o dinheiro vem, certo? Então, vou começar aqui a explicação do dashboard, certo? Para quem não conhece o dashboard, e para quem já conhece, só para reforçar, o dashboard ele tem 28 pares de moedas, com suporte e resistência. Se você contar as moedas aqui, vão ter 56, elas estão duplicadas, porque em cada coluna vão ter dois Australian, vai ter uma Austrália com o euro com a Austrália aqui, e vai ter o euro com a Austrália no euro aqui também, certo? Então, cada coluna vão estar duplicadas. Então, em vez de ser 28 pares, vai ter 56, mas na verdade são 28 pares. Aqui no dashboard você tem o suporte e resistência, certo? O valor, o preço que agora no momento está, a currency no momento in time, e aqui quantos pips ela passou do suporte ou da resistência. No caso aqui, falando aqui do GBP com o Swiss franc, ele passou 31 pips da resistência, está verde, certo? E aqui o euro GBP passou 15 pips do suporte, ele está vermelho, certo? Falando aqui do euro, o euro Canadian aqui está com 0. Então, da resistência, ele não passou nada, ele está entre o suporte e a resistência. Então, por isso que ele está 0, ele está branco. Então, o sistema é muito fácil de a gente saber o que o market está fazendo. Vamos dizer assim, que você tem o alerta durante a madrugada, que normalmente os trades são os melhores que tem, são durante a madrugada, porque é onde o euro e o British Market estão open. Então, tem muito mais possibilidade de trades. Então, aí ele chega o alerta e você estava dormindo. Muito difícil de saber o que está acontecendo. Então, olhando o dashboard, você pode notar na hora o que está acontecendo, porque você vê o que está branco não está acontecendo nada, o que está colorido está acontecendo, né? Aqui do lado aqui tem os breakouts, né, que ele mostra quantos pares cruzaram o suporte e resistência. No caso, o GBP cruzou 7, todos os 7 pares estão aqui, cruzou o suporte ou resistência. No caso, no GBP ele tem 6 pares que o GBP está do lado esquerdo, então ele está verde. Um par, que é o euro GBP, é vermelho, e é porque o GBP está do lado direito. Então ele cruzou o suporte.
Então aqui mostra. Então você já sabe quantos cruzaram, já sabe pela cor. É muito fácil de saber o que está passando no marketing em 10 segundos, mesmo estando dormindo ainda. Não é? A parte de cima do dashboard aqui é do Euromarket. Certo? Você vai olhar essa parte de cima quando chegar às... Só um minuto. Tem o microfone aberto. Pode olhar? Sim, deixa eu olhar aqui. Só me dá um minuto, pessoal. Ok. Então, a parte de cima é o Euromarket. Você vai olhar para essa parte de cima aqui a 1 da manhã, porque quando o meu sistema ele reseta a 1 da manhã do New York Times, então ele zera. A parte toda aqui do meio ele zera também, fica tudo branco. Então o sistema ele calculou o intraday support and resistance, tudo branco. Esses números aqui ficam zero, tudo a 1 da manhã. E aí ele começa a calcular se tem possibilidade de trade ou não. Então ele vai mudar as cores e vai... Aqui esse número aqui é o número da força da moeda, que está em cima. E ele vai começar a chamar no telefone ou no e-mail quando ele fica com o número 7 ou menos 7. Certo? Na parte de baixo aqui, no Asia Market, o Asia Market ele zera às 5 da tarde, New York Time. Quando isso acontece, essa parte aqui zera toda, não é? E aqui os números ficam zero, na verdade, só para a gente olhar. Os números são zero, não, ele não zera no background. Ele zera no background nessa parte, mas no background aqui ele não zera. Ele fica zero só para a gente ver que ficou zero, para a gente ter uma base para saber quando a moeda fica forte ou fraca. Então, na verdade, o dashboard nunca zera, só os olhos da gente para poder fazer os trades. Nós introduzimos aqui um relógio para saber exatamente o horário que você está operando. Esse horário aqui é East Time, é New York Time. Aqui marca o dia e o mês e o ano e marca os segundos. Fica muito mais fácil quando você sabe o horário. Né? Outra coisa, a gente colocou esse relógio porque nós andamos tendo alguns problemas com servers. Então, se esse relógio não combina com o seu relógio do seu computador, então você sabe que o sistema está parado. Nós temos 2 dashboards agora, um no top e um no bottom, e aí você pode mudar o seu dashboard para saber qual é que está funcionando ou não. Muito fácil de ver isso agora. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Como eu já expliquei bastante coisa já no primeiro slide, eu só vou reforçar algumas coisas nos próximos slides. Essa parte aqui que está marcada, são os breakouts. Os breakouts é o breakout do suporte da resistência. Quando ele cruza o suporte da resistência, ele vai marcar um número aqui, que o Austrália está -1, só tem um Austrália cruzando, no caso, ele está verde, tá? GBP com Austrália, certo? Está verdinho aqui, então vai marcar um aqui. Ele está negativo, o número está negativo, -1, porque o GBP está do lado esquerdo e o Austrália está do lado direito. Então ele cruzou a resistência, certo? Mas ele está negativo porque o Austrália está perdendo. Quer dizer que o GBP ele está indo para cima em relação ao preço em relação à Austrália. Mas o número é negativo. Aqui no US dólar está -3. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3 US dólar, mas 2 vão estar vermelhos porque US dólar está perdendo
do japonês e perdendo do Swiss franc. E aqui o GBP e o US dólar está ganhando. O GBP está ganhando do US dólar. Mesmo assim, ele mostra o número -3, porque na verdade o US dólar está perdendo. Não é? Mesmo que ele esteja verde aqui, só porque ele está do lado direito. Certo? Aqui, como eu já falei antes, aqui mostra melhor o mercado europeu e o S&R Breakouts da seção europeia. O negócio mudou sozinho aqui, peraí. Ele muda 1 da manhã, New York Time, ele zera tudo. Então, quando zera tudo, 1 da manhã, você tem que olhar a partir de cima para fazer os trades com o European Market. Quando você vai fazer os trades no Asian Market, você vai olhar a parte de baixo, o power da moeda e a parte do meio, não é? Vai ser toda relacionada com o Asian Market. Esse slide aqui ele mostra o power da moeda, é o número que está do lado da moeda. Então aqui o Austrália tem 2, -4 o US dólar, 1. No caso, o driver para esse mercado aqui vai ser o GBP. O GBP está -7. Então você vai procurar trades com o GBP, porque ele tem -7. Como eu já expliquei nos outros treinamentos, esse número aqui foi o número que eu inventei, esse número, certo? Esse número podia ser 20, 30, 40, 100, não importa. O número 7 é que o GBP vai estar fraco no mundo inteiro. Por isso que o nosso sistema não é um indicador. Ele baseia no mundo inteiro 180 moedas. Nós temos 180 moedas legais, né? Então, o GBP está conectado com 180 moedas. Anos atrás, o dashboard, embaixo do GBP aqui, tinham 180 moedas, certo? Com suporte, resistência e tudo. Então, está bem difícil de trade, porque as pessoas não sabiam qual moeda trade. O que a gente fez agora, a gente colocou somente 7, as principais, as que mais movem. Mas as calculations do dashboard são feitas com 180 moedas. Em cada column aqui, são 180 moedas, certo? No background. Então, para chegar nesse número, esse número ele é dividido por região, por continente, região, por importância de cada país. Então, um exemplo, no South America tem o Brasil e outros países pequenos no South America, cada um deles tem um valor. Não me lembro agora quais os valores exatos, mas só para ter uma ideia, vamos dizer assim que o Brasil vale 0,1, Argentina, Uruguai, o Chile vale 0,1, então tem 0,2. Então vai somando os valores e esses valores vão chegar no número 7. Então, quando chega nos Estados Unidos, o GBP ele vale, vamos dizer, 2. Na Europa inteira ele vale 3. Somando todos esses valores, ele vai formar o número 7. Quando aparece o número 7 ou -7, isso quer dizer que o GBP está fraco ou forte no mundo inteiro. Então, fica fácil de trade quando você sabe qual moeda está fraca e qual moeda está forte. Então, o que você faz? Você vai combinar o valor que está, no caso aqui, fraco, com o melhor deles aqui, que vai ser, no caso, o Canadian. Você vai fazer o trade com o GBP com o Canadian. Você também pode fazer o GBP com o japonês, não é? E você nunca vai fazer o GBP com o US dólar. Ele não vai mover. Ele vai simplesmente ficar... Você pode entrar nesse trade, em vez de ele andar na direção que você quer que ele ande, ele vai andar na direção oposta. Certo? Isso aqui eu tenho são 3 slides, tá? Um depende do outro aqui. Esse slide eu peguei do euro e US dólar, eu tirei na mesma hora. Então, essa área aqui é a área de suporte e resistência, certo? Que a gente fala de intraday suporte. Esse retângulo aqui exatamente é o valor que está no dashboard. Ele vai ter uma resistência
de 1.1214, isso vai aparecer no dashboard, e o suporte de 1.1176. Então eu fiz esse retângulo aqui para vocês entenderem exatamente o que é o intraday. O intraday é essa linha aqui, ela aparece a 1 da manhã, e ela puxa uma outra linha 12 horas para o lado esquerdo. E aí o dashboard vai medir esse suporte e resistência, o que essa currency fez nessas últimas 12 horas. Esse é o intraday. Quando ela cruza essa linha aqui, no caso esse aqui cruzou a resistência, ele vai marcar no dashboard, aqui, era euro e US dólar, vai marcar euro e também o US dólar, vamos dizer. Então vai marcar que o euro cruzou, 1 euro cruzou aquela linha, certo? Se o euro e o US dólar cruzou aquela linha, só foi o euro e o US dólar que cruzou, vai mostrar número 1 aqui. Se mais de 1 euro cruzar naquela linha, vai marcar 2, até chegar 7 euros. Às vezes marca 8, apesar de a gente ter só 7, aqui no background tem muito mais currencies, então às vezes umas escapam e vão para ali e marcam. Isso não quer dizer nada, quer dizer só que, na verdade, o movimento é muito forte e na verdade, o programa não conseguiu controlar essa passagem de suporte e resistência e aí escapou. Normalmente, o euro acontece isso e o GBP acontece seguido. Você vai ver o número 8, certo? Então, voltando aqui, essa linha aqui aparece 1 da manhã. Então, a outra, ela forma 12 horas de trade. Então, entre uma e outra é o suporte e resistência. Esse aqui, eu instalei esse aqui no 30 minutos, que fica fácil de ver, porque tem várias barras. Não é? Então, fica fácil de ver. Então, vou voltar de novo aqui. Esse suporte e resistência aqui é para o Euro Market, certo? Então, como eu já falei, essa barra é 1 hora. Agora, o próximo slide, esse aqui é o suporte e resistência, eu coloquei no 30 minutos para ficar fácil de ver. No 30 minutos, esse aqui é o suporte, e troquei as cores também, o suporte e resistência do Asian Market. Então, o Asian Market, ele zera, o nosso sistema zera aqui, essa linha aqui, 00, no caso, essa plataforma aqui, 00, 5 da tarde, New York Time. E ele puxa 12 horas de trade aqui. Ele calcula entre o suporte e a resistência. E esses números aqui vão aparecer no dashboard. Certo? Esses suporte e resistência são importantes? São. Mas você não precisa traçar esse suporte e resistência na sua plataforma. Você não precisa perder esse tempo de estar traçando essas linhas em todas essas currencies. É muita currency, dá muito trabalho. Certo? Você tem que, na verdade, prestar atenção no próximo slide. Esse é o slide que você tem que prestar atenção. No H4. Certo? O H4, você vai traçar uma linha. No caso, essas linhas estão traçadas aqui, mas normalmente eu uso o Insert Lines. Eu uso uma linha amarelinha. Normalmente o pessoal que vê meus vídeos vê, é uma linha amarela que eu uso. E vamos dizer, eu passaria essa linha amarela bem aqui assim, ó, nessa parte aqui assim, ó, cruzaria até lá. Como vocês podem ver aqui, a resistência é 1.12, 12,20, essa linha vermelha aqui, certo? É quase o mesmo número do 1.1214, é quase o mesmo número do intraday, certo? Esse trade aqui provavelmente seria um trade muito fácil de fazer, porque ele cruzou a resistência no intraday e também cruzou a resistência do H4, certo? E olha já, então ele abriu o bico aqui, ó. Ele tem trend, como a gente gosta de fazer os trades com trend. Ele abriu o bico aqui no H4, ele tem trend, ele cruzou a resistência e cruzou lá o intraday. Então essa linha é importante de traçar, certo? No caso aqui ela está traçada automática nesse meu aqui, mas eu na verdade eu entraria não nessa linha aqui que foi traçada automática, mas eu entraria aqui. Seria alguns pips só depois. E isso já simplesmente subiu muitos pips aqui, eu acho que foi mais de 100, eu acho aqui.
Então, essa é uma outra parte muito importante dentro do sistema. Então, esse é o efeito dominó. Eu já expliquei isso num outro treinamento. O efeito dominó, os bancos, o que eles fazem? Falando aqui exatamente dessa figura aqui, vamos falar do GBP. O euro market começa, está tudo branco, não aconteceu nada ainda, e daqui a pouco já começa a aparecerem algumas currencies, começa a ficar colorida, certo? E a gente usa isso é novo aqui no dashboard, tem 2 meses, nós vemos testando isso mais de 6 meses, 8 meses na verdade, para introduzir essa cor aqui no preço. Essa cor no preço significa, quando todos os GBPs têm essa cor no preço, significa estabilidade. Vou dizer que você tem o número 7, mas nem todos os GBPs estão roxo, a estabilidade não está ainda pro trade. Quando todos os GBPs ficam roxo no preço, significa estabilidade. Então o que acontece? Vamos dizer que você tem aqui o número 5 aqui, e a coisa começou a andar, e o primeiro GBP de APY aqui, ele fica roxo, certo? Quando ele fica roxo, você fica já esperto para olhar o que está acontecendo com esse GBP de APY, certo? Tem que olhar os gráficos, ver se combina com o que a gente ensina, e aí você está pensando, talvez tenha um trade aqui. Aí daqui a pouco os bancos colocam o dinheiro no GBP Swiss Franc, então é o segundo dominó a cair, certo? Ele fica roxo, porque tu já tem 2 roxos. Aí você já entra o terceiro GBP Australian, já tem 3 roxos. Isso provavelmente vai acontecer algum trade com o GBP. O GBP está, na verdade, forte, certo? E aí, como eu já falei, né, tem várias maneiras de trade Forex. Ou você deixa todos ficarem roxos e entra na estabilidade do movimento, e escolhe qual é o melhor pair, ou então você pode fazer um basket trade, entrar em todos os trades, ou você sabe como trade e conhece os gráficos, conhece suporte e resistência, tem um plano de ação, e você começa a ver 1 ou 2 ou 3 que estão ficando roxo, então você está vendo já que os dominós vão cair todos, você pode entrar no movimento antecipado, no caso, certo? Não antes das news, é claro que não, mas você pode entrar porque você está vendo já que os dominós estão caindo todos. Isso aqui é uma ferramenta muito importante. Eu gostaria que vocês lessem no website, está explicadinho como é que é. Tem 2 maneiras de usar. Uma é quando está todo roxinho e tem estabilidade no movimento. Não, eu uso desse jeito, eu uso com estabilidade, eu não arrisco, então o jeito que eu trade é diferente. Diferente não, é do jeito que mostra no website, no caso. Eu tenho vários clientes que tradam completamente diferente do que eu trade, fazem muito dinheiro também. Então, eu aconselho você usar primeiro do jeito que está no website, que é um jeito já que a gente sabe que funciona e sempre funciona. Você vai trade menos, mas vai ter muito mais lucro. Mas você pode usar de qualquer outro jeito, tanto que muitos clientes me provam isso, que ele é rentável também, trading de outras maneiras. Então, eu gostaria que vocês lessem então essa parte do efeito dominó. Aqui está o efeito dominó. Você tem que também saber as regras de ouro. Você tem que saber as regras de ouro para poder entrar nesses trades também. Você não vai entrar nos trades porque ele está roxo, ou não vai usar uma coisa só. Por isso que o Forex Divergence é um Forex Divergence System. Então é um sistema de trade. Não é método. Ok. Here, são as regras de ouro. Eu não vou entrar em detalhes das regras de ouro, certo? Eu vou ler mais uma por uma aqui, mas eu não vou entrar uma por uma.
toma bastante tempo, elas são muito simples, você tem que ler ela várias e várias vezes, e não só ler, você tem que usar as regras, certo? Porque elas é que são a coisa mais importante do sistema. Como eu já falei, se você não tem um plano de ação, você não vai fazer dinheiro no Forex. Vai só fazer um dia e perder no outro. Então aqui, 8 regras de ouro são, é uma primeira bem simples, eu não aconselho o trade do mercado asiático, certo? Porque o mercado asiático é difícil de trade. Então, se você não trade, aí você já está ganhando dinheiro aí. Não trade no mercado porque você não vai perder. Você pode fazer os trades, eu acho que tem só um pouquinho, pessoal, eu tenho o microfone aberto, eu acho. Estou dando uma microfonia, me dá só um minuto. Deixa eu ver aqui. Por favor, pessoal, lembrem de manter os microfones no mute, ok? Pode continuar que eu vou olhar aqui. Ok, então a segunda regra é muito simples também. Não entre em trade se o mercado das duas moedas do par estão fechados. Você não vai entrar no trade com a Austrália, com o japonês, vamos exagerar, às 8 da manhã, New York Time. Os dois mercados estão fechados. A probabilidade normalmente, tá? Vou botar 85% das vezes ele não vai andar. Esse par não vai andar. 15% vai andar. Por que você vai arriscar, então, em 15% de chances dele evoluir do lado que você quer colocar a moeda? Então não vale a pena. A regra número 3, a moeda que está liderando o mercado, ela tem 7 ou menos 7. E o mercado relacionado com essa moeda tem que estar aberto para ser considerado líder. Eu vejo o pessoal entrar de vez em quando, o GBP, ele marca 7 ou menos 7 às 6 da tarde. Não dá para fazer o trade com o GBP sendo o líder. É raro ele evoluir e você fazer dinheiro no GBP. Então, no caso, 85% das vezes vai dar errado. Então, é muito risco 85%. Teria que ser o contrário. Teria que ser 15% de erro e 85% de acerto. Se você fizer o trade com a moeda com menos 7 ou mais 7, sendo o líder, você vai fazer um trade ruim com certeza. Então, a regra número 4, para considerar a entrada de um trade, a moeda que você escolhe deverá ter rompido suporte ou resistência. Isso acontece no breakouts, certo? No lado ali do dashboard tem os breakouts. Então, a gente faz o trade se 5 daquelas moedas passar no suporte e resistência, certo? Então, você tem que ver. Às vezes, o mercado move muito e entre o suporte e a resistência fica muito longo, fica muitos pips entre o suporte e a resistência o intraday. Tá? Mas, normalmente, ele é short. E aí, você tem que deixar a moeda passar do suporte e resistência. Aí, você tem certeza, do intraday no caso, você tem certeza que aquele trade tem uma grande chance de evoluir para o lado que você quer entrar. Certo? O número 5, tá? Para considerar um trade, o par de moedas que você escolhe deve estar acompanhando a tendência. Aqui no Forex Divergent, a gente só entra num trade se tem trend. Se não tiver trend, pode esquecer. Você tem que entrar junto com os bancos. Os bancos fazem o trend. O trend aparece como uma sequência de boas notícias ou más notícias relacionadas com aquela moeda. Vamos falando do US Dollar. O US Dollar, por meses, teve boas notícias a respeito da economia americana. Excuse me. Então, ele formou um trend. Então, esse trend não desce direto, no caso, eu falando do euro e US dólar. Então, o euro veio perdendo do US dólar por meses. Ele veio formando um trend. Então,
Claro, ele não desce de uma vez só, ele desce e consolida, desce e consolida. Então você tem que entrar depois da consolidation para o lado que o trend tá mostrando. O trend é muito importante. Então, número 6, verifica a distância em pips entre o intraday, suporte e resistance, mostrar no dashboard até a próxima suporte e resistência dos tempos H4 e D1. Isso as pessoas acham complicado, essa regra número 6, mas é muito simples. Você vai ver qual é o intraday dessa moeda que você quer entrar no trade. Então você tem que verificar no H4D1, ver se não tem um suporte e uma resistência. A gente gosta de ver um caminho livre no mínimo de 100 pips. Você não pode entrar num trade que cruzou o intraday e tem 5 pips para chegar no H4. Não vai passar, vai bater ali e vai voltar. Certo? Então, é muito difícil de trade quando você não tem um caminho livre para essa currency poder evoluir. Então, os bancos, eles todo o tempo estão de olho no suporte e resistência. Por isso que a moeda move e volta. Cada micro suporte e resistência, ela vai e volta, vai e volta. Então, isso deixa as pessoas nervosas. Se você não sabe suporte e resistência, você não pode trade Forex. Forex é baseado no suporte e resistência somente nisso. Então, você tem que saber onde está o suporte e resistência do H4, D1, eu vou me estender até do W1 e do month, do mês. Eu olho todos, por isso que a gente usa Multiple Time Frame Analysis. Quem não sabe o que é isso, você vai ter que ver o vídeo. Eu tenho um vídeo em português e em inglês. E é muito importante isso, porque você tem que saber aonde está, o que a currency está fazendo no moment in time, o que ela fez para determinar como é que você vai agir para entrar num trade ou não. Usando o Multiple Time Frame Analysis, você pode determinar o suporte e resistências nas Big Time Frames. Também você pode determinar se tem trend ou não. Certo? Então fica muito fácil de trade quando você sabe o que está fazendo. Outra coisa que eu aconselho as pessoas a fazerem é o seguinte: não perca o seu tempo na frente do computador olhando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o dia inteiro, 12 horas da sua vida olhando os charts. Você não vai descobrir nada nos charts. Zero. Ninguém descobre nada. Você pode perder 15 minutos da sua vida diariamente e anotando aonde está o trend, onde está o suporte e resistência, mas do H4, D1, W1 e mês. Você planeja o seu trade. Você sabe a direção que você quer seguir. Quando você recebe os alertas, você sabe exatamente qual trade você vai entrar. E só toma 15 minutos. Depois, no resto do tempo, você pode pegar e fazer outra coisa. Não precisa estar olhando os charts. Tem uma pergunta, Beato, do Anderson, perguntando: você recomenda operar em qual time depois de analisar os times maiores? Está escrito é o best time to trade the Forex market. É quando o London Market está aberto, o Euro Market está aberto, às 4 da manhã. Essa não é simples ideia, não tem que inventar nada, está tudo pronto. O Forex Divergent já fez tudo, já fez todas as pesquisas para poder você fazer um trade tranquilo. Se o trade não está ali, não está. Você walk away from the computer. Não é? A regra número 7, assim que você recebe o sinal, o alerta no seu e-mail, consulte o dashboard para confirmar o driver. Se você sabe a direção, você sabe o suporte e resistência, você recebe o e-mail, você tem 7 menos 7, o que você faz? Você espera o Forex enviar o dinheiro para você. Só isso. E se não tem isso, don't trade. O número 8 é muito importante, vocês conhecem, eu já vi o pessoal trade aí, ficam de olho nas notícias. Então você tem que saber quando as notícias vão aparecer. E também
ficar preparado, né? Às vezes você tem uma notícia bem forte de algum país e não entra no trade antes, porque esses bancos eles têm um sistema automático, eles jogam para um lado e jogam para o outro, tiram todo mundo e depois eles entram de novo. Então tem que ficar bem esperto nas notícias. Vamos mudar de slide aqui. Então, o rapaz perguntou, foi o Anderson, né? Ele perguntou. Tá. Então é esse aqui, ó. O melhor, aqui, ó. Main Trading Activity, Major of News Report. Esse é o melhor hora para o Trade Forex. Você vai entrar nessa área aqui, 4 da manhã, New York Time, East Time, não é? E você vai sair mais ou menos por aqui assim, não é? Então, fica fácil quando você sabe qual hora que você vai operar. Às vezes os alertas chegam nessa parte aqui. Normalmente são do Asian Market. Às vezes até dá para fazer trade quando aparece aqui, porque tem trend, tá tudo certo. Tá? Mas, na verdade, o melhor hora, você vai fazer dinheiro aqui se você usar todas as regras. Sabe? Então, gerência de dinheiro, money management. Se você segue seu money management, esse money management é muito advanced, very advanced. Eu preparei esse money management há muitos anos atrás, eu sigo ele à risca. Quando você entra num trade, você tem um stop loss. O meu stop loss sempre é o mesmo, 25,35, depende da moeda. Certo? Se o trade não evoluir em uma hora, ele vai ficar 10 pips positivo ou negativo. O que você faz? Você vende a operação, já entrou errado. Ou o market puxou o freio de mão. Está todo mundo esperando que vai acontecer. Ou você entrou antes de uma news e da news daqui uma hora vai acontecer, melhor vender o trade. Não fique com o trade. A maior parte das vezes vai perder. Então tem que 85% de chance de você entrar num trade e ele não evoluir em uma hora, ele não vai evoluir do lado que você entrou, ele vai voltar ao contrário, 85% das vezes. Então, não fique com esse trade. Quando o trade tornou-se rentável de 20 a 30 pips, você vende a metade. Move o seu stop break-even, certo? Tem o número 2 e o número 3 aqui. Então, no final do dia, no caso do trading session, normalmente eu fecho meus trades. De vez em quando, se o trader com Canadian, pode estender a ter até as 2 a 3 da tarde. O Canadian, ele mexe, ele anda after hours. Então, o Canadian, normalmente eu seguro o trade do Canadian. Se eu estou positivo, eu seguro o trade do Canadian, porque ele vai e volta, e simplesmente sobe muitos pips after hours. Então, a gente faz assim. Então, aqui está o resumo aqui. Quando você entra em um trade com a confirmação correta, depois de 30 minutos a 1 hora, o trade deveria ter evoluído entre 25 e 40 pips, ou mais, passando o preço da entrada. Quando isso acontece, você deve mover o seu stop loss no mesmo valor que entrou no trade e vender a metade do trade e deixar a outra metade evoluir com a tendência. Então, é simples. Não seguir isso, você vai ficar com o dinheiro. Senão você vai deixar o dinheiro no market. Assim, eu entrei num trade na sexta-feira e com o GBP, eu entrei, eu vendi a metade, a outra metade evoluiu um X, aí é sexta-feira, vendi a outra metade, saí do trade, e o trade voltou completamente ao contrário. Quer dizer, eu peguei o dinheiro e quem não vendeu o trade ficou uma banana de dinamite acesa. Isso aqui é um exemplo de fresh cross. É quando a linha vermelha cruza com a verde, ou a verde cruza com a vermelha. No caso aqui, a vermelha cruzou com a verde e está indo para cima. Então, esse é um exemplo de fresh cross. A gente gosta de entrar no trade quando é um fresh movement, quando o movimento começa, certo? E quando isso acontece, a gente usa moving average
a gente não baseia no Moving Average, mas a gente usa o Moving Average como se para ser um, como é que se diz, visual. Então, o ser humano é visual, ele gosta de ver um carro bonito, gosta de ver uma casa bonita, tudo bem arrumado. Então acontece, o Moving Average faz exatamente isso. Visualmente você vê, não, está muito bonito esse movimento. Então ele cruzou aqui. No caso, aqui teria que colocar uma linha aqui. Quando passasse desse valor aqui, você entra no trade. Que ele, claro, tem que ver se o dashboard está falando que vai entrar, dá para entrar ou não, tem 7, não tem 7, mas o fresh cross é importante. Aqui está a foto só da parte essa do fresh cross aqui, ó, para você ver como que é. Tem que estar com esse formato aqui, ó. Ele cruza e esse ângulo aqui é importante. Quanto maior o ângulo aqui, se você medir esse ângulo aqui, esse ângulo mais ou menos eu acredito que seja 35 a 45 graus. Quanto maior o ângulo, mais violento o movimento é. Mais rápido ele vai para o lado que você que entra no trade. Isso aqui, para você ver aqui, isso aqui é um trade que eu fiz. Eu tirei essa foto. Então, essa foto aqui, você vê que tem uma continuação do movimento, isso aqui no H4. Provavelmente aqui o D1 tem um fresh cross, certo? Então tem 2 fresh cross, um movimento para o upside. Esse aqui é um New Zealand japonês. Essa foto foi tirada no dia 12 de julho de 2016, às 13h18. E eu entrei nesses trades aqui, nesse trade, no caso, com vários trades. A tendência aqui é muito forte, você vê o ângulo aqui que abriu. Vamos dizer que você vai colocar uma linha aqui, ó, no caso aqui assim, ó, quando cruzar essa parte aqui, você entra no trade. Certo? Então esse trade aqui, que gerou aqui no New Zealand, um japonês gerou 42 pips. No caso, esse aqui, o japonês é que estava, no caso, fraco, né? Então o New Zealand foi up. Então 42 pips com o japonês, 52 pips com a Austrália, 97 pips com o alce japonês de novo aqui, ó. Eu tenho 2 Austrálias e 2 New Zealands. Então, você pode ver que isso aqui é o que faz a entrada do trade ficar segura, claro, com todas as outras coisas que você tem que olhar para ver se o trade está bom ou não. Essa aqui é uma outra entrada de BPJPY. Esse trade também, se você olhar aqui, está numa hora aqui. Ups, vou botar para trás, peraí. Está uma hora aqui e ele abriu o bico mesmo. Provavelmente aqui o H4, não sei porque eu não tirei a foto do H4, mas o cara devia estar rombando para cima aqui, com esse ângulo muito forte. E isso simplesmente foi um trade muito bom, como você pode ver aqui. O alce com o japonês, acho que eram os mesmos trades, eu acho, não sei agora, mas foi foto tirada em 12 de julho. 6 da manhã. 131 pips no alce japonês. Os 2 alces japoneses, esses são os mesmos trades. Eu entrei mais 2 aqui. Eu entrei, é o mesmo trade da outra picture. Aqui o PJPY, 26 pips. E aqui o GBP com US dólar, 4,6 pips. Como você pode ver, todo o tempo assim, ó, tem um fresh movimento start upside, que é H4. Então você tem trend, você precisa só do dashboard, dos alertas de chamar no telefone ou no e-mail para entrar no trade. Isso aqui foi tirado 12 de julho também, 2016, às 11h25. Acho que são os mesmos trades, eu acho. Vamos ver. Aquele Austrália do começo lá que não estava 90 e poucos pips, 180 pips. 138, 153 GBP, JPY. Então
por causa desse fresh cross aqui, desse movimento, e com esse ângulo, o trade evolui muito. Aqui outro exemplo aqui, 12 de julho também, às 12h43, mesma coisa, olha o ângulo. GBP e US dólar. Simplesmente arrombou para cima. Como você pode ver, aquele mesmo trade novo, 232 pips no alce japonês. E o outro aqui, o alce japonês, 187. New Zealand, 100, não sei nem quantos pips, tem que pegar uma calculadora. Então, como você pode ver, o ângulo, separation, o trend, faz a diferença. Por favor, pessoal, se mantenham no mute, tá bom? Não ficar interfere com os outros. E aproveitando, nós vamos começar a abrir para algumas perguntas. Vocês podem entrar, fazer as perguntas pelo IAM e o Alberto vai responder para a gente. Obrigada. Como é que eu mute? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Por favor, comecem a colocar aqui. Aqui tem uma pergunta. Eu posso fazer trade com força de moeda 4 menos 4? Essa pergunta é, se você sabe o que está fazendo, você pode fazer. Só que é mais arriscado, não é? O que a gente ensina aqui tem que ter menos 7 ou mais 7. Mas é claro que se você conhece os charts, poderia fazer assim. Mas tem que saber o que está fazendo. Não é? E outra coisa, quando tem menos 4 e mais 4, os números não estão 7, você busca uma quantidade de pips pequena. Então você mais scalping do que na verdade trade. Porque o scalp vai buscar 7, 8, 9 pips. Você não pode ficar no trade. Se você ficar no trade, ele volta. O Anderson está perguntando, para te dar um exemplo de como escolher um par usando o dashboard. O par, para escolher o par no dashboard, você tem que estar com 7. E você, inclusive, está na regra número 6. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aquela que mostra que você tem menos 7 ou mais 7. Então, o mínimo que você vai procurar é menos 3 ou mais 3. Então, você vai pegar o 7 e vai... deixa eu colocar aqui um dashboard aqui, para que fica mais fácil para falar. Volto na apresentação ali e pego um. Como é que eu faço voltar? Aí, mais para trás também. Então, aqui pode ser... É só para o dashboard. Vamos dizer aqui... Isso aqui não tem 7, peraí. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, você tem o menos 7 aqui, tá? O que mostra na regra de ouro ali, eu acho que é o número 7, a regra número 7, ou o número 6. Você tem o menos 7, o bom seria pegar, no mínimo, tendo 3 positivo. Menos 7 e 3. E outra coisa, para entrar no trade, você tem que saber se tem trend.
Se tiver trend, até o 1, você pode, ou 0, você tem a trend. E se já passou daquele suporte e resistência, que quando isso começa a mover mesmo, está tudo certo, ele move mesmo. Né? Move 30, 40, 50 pips, muito rápido. Então, fica fácil de você saber qual trade pegar. Né? Então, normalmente eu entro com menos 7 ou mais 7 e no mínimo 3, normalmente, certo? Mas eu já entrei com 7, com 0. Eu nunca entrei com menos 7, com número negativo, menos 2, menos 1, não. Isso não. Apesar de, às vezes, o trade tá tão violento, tão rápido, que ele move. Tá bom. Outra pergunta, o Rodrigo está dizendo aqui, bom dia. Suas entradas são com base no rompimento do intraday ou o H4? No H4. O rompimento do intraday é uma confirmação que isso que tem uma grande possibilidade de o trade evoluir para o lado. É como eu mostrei naquele exemplo ali, daquele euro, dólar, eu mostrei quer dizer, do 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos e do H4. Ele rompeu 15 minutos, ele rompeu o 30 minutos, e quando chegou no H4, aí ele faltava um pouquinho, e aí ele rompeu ali, e aí se tiver 7, ou menos 7 no caso, o euro, eu acho que poderia estar positivo 7 ali, eu acho que era, ou o US dólar, não sei, negativo 7, e aí você entra no trade. Porque se não rompe o high time frame, o bigger time frame, ele normalmente volta, certo? Você poderia entrar num trade com 60, 70, 80 pips antes do H4 e provavelmente ele está com tanta força que ele rompe a suporte e resistência do H4, até do D1. Mas eu garanto para você que ele vai voltar, ele volta para poder testar de novo aquela resistência ou aquele suporte. E aquele mesmo que perguntou sobre a entrada com mais 4, menos 4, está dizendo que aconteceu para ele na semana passada, que as forças estavam mais 4, menos 4, mas o efeito dominó estava forte. Acontece isso, porque o efeito dominó é um programa completamente diferente da força das moedas. Claro, pode acontecer. Se você tem se você tem estabilidade, ou então você escolhe a moeda que está ali, que já está com o roxo, é porque ela já está movendo mesmo. É que os bancos, quando ela torna roxo, porque os bancos estão colocando dinheiro naquela moeda. Então, quando você está ali, não tem 2 ou 3 na força em cima, no euro ali em cima, lá em cima, aí aparece um roxo, é naquela ali que os bancos estão colocando dinheiro. Então, tem grande chance de você fazer um trade com aquela moeda e ela gerar, não vai gerar 200, 300 pips que eu não mostrei ali naqueles trades, não, mas ela pode gerar 20, 25, 18, 20 pips. Você tem que ficar esperto, você tem que ou vender metade ou vender todo, porque não é um trade que vai evoluir muito, porque o que acontece? Os trades, eles trabalham em cycle, eles começam a andar e aí ele volta, ele recycle, porque os bancos tiram o dinheiro, os outros bancos veem que aquilo tem uma evolução, ou o próprio banco que tirou o dinheiro espera para entrar de novo e entra de novo. Então, por isso que ele sobe, recycle back, e sobe de novo, recycle back. Então, é um ciclo. Não é? Agora também, o Roger está dizendo que, às vezes, quando chega o sinal, o movimento já passou bastante o suporte ao resistance. Ainda dá para entrar? Sim, acontece o seguinte, Mas o Ricardo também está perguntando até para ele se ele tem um de e-mail. E sim, ele tem de e-mail. Mas está dizendo que às vezes ele já rompeu o suporte ou resistência e aí chega o alerta. Sim, na verdade o alerta não tem nada a ver com suporte e resistência. Não é? O alerta, ele é da força da moeda. Vamos dizer assim que quando tu recebe 7 ou menos 7, esse alerta, ele quer dizer que as moedas, quase todas, quando é 7 ou menos 7, quase todas as moedas, 180 moedas,
estão andando naquela direção. Quando você tem todos os roxos, é porque todas as moedas mesmo estão tomando aquela direção. Não é? Então, os nossos alertas não são baseados em preços, né? São baseados no global. No globo inteiro, aquela moeda está forte ou fraca. Então, claro, para isso acontecer, ele vai ter que romper suporte e resistência. Antes, você está falando que tem muito suporte e resistência. O que eu vou introduzir na próxima semana, já comecei a arrumar já, eu tenho um alerta que eu vou oferecer para o pessoal, mas eu não vou oferecer para só para quem é VIP member. Tá? Eu tenho um alerta que ele lhe chama quando ele cruza o suporte ou a resistência, certo? Então, ele funciona assim. Quando você tem, vamos dizer assim, o euro, se 5 desses euros que nós temos no dashboard romper o suporte e resistência, ele vai lhe chamar um alerta. Ele faz assim, o euro rompeu o suporte, eu não me lembro agora qual é a mensagem, mas tipo assim, 5 euros romperam o suporte e resistência, certo? Então, 5 daqueles 7, tá? Ou então a gente pode regular, assim, 4 euros cruzar no suporte, mas não é um preço, ele vai dizer assim que aqueles 4 romperam, pode ser que algum deles tenha rompido um pouco mais e os outros um pouco menos, ou algum recém está rompendo. Então, quando ele monta a quantidade de 4 ou 5, tem vários russos que recebem esses alertas quando rompe a resistência ou suporte. Isso pode ser feito. Então, na semana que vem eu vou montar isso e vou oferecer para quem é VIP member. Tá, agora o Léo está dizendo o seguinte, levando em consideração o alerta do GBP-7 de ontem, moveu muito bem durante meia hora, mais ou menos. Depois voltou aos poucos. Olhando no tempo M5, ele atingiu o suporte 2 vezes para subir. É seguro abrir uma ordem inversa no caso de ontem, de compra? Já percebi que aconteceu algumas vezes essa situação, porém, sempre fico com medo de abrir, permaneço e acabo perdendo, pois o Dash continua no GBP-7. Observação, já notei a dica do SL na primeira entrada e compra com metade. Olha, a gente tem vários clientes mesmo que eles atiram no reversal, eles sempre põem no reversal, mas não é uma coisa científica, é uma coisa meio chutada, né? Ele pode ir ou pode não ir, tu não sabe quanta força, a gente sabe que o GBP, aquele dia estava fraco, certo? Então, a gente vai entrar no GBP para baixo, vai vender o GBP. O que acontece é o seguinte, se você ficar olhando nos time frame menores, é muito confuso, porque esses time frame menores eles mudam muito rápido. Então eu entrei no GBP também e eu fiz dinheiro no GBP porque é sexta-feira e outra coisa, eu vendi a metade. E se você vender a metade, vamos dizer que você use um mini lote. Então você começa a usar 2 mini lotes, vamos dizer. Então ele vai evoluir que nem ontem. Ontem ele andou 50 pips, certo? Então, por que eu vou permanecer no trade com toda a minha compra, no caso, a minha venda? O que eu fiz? Quando ele montou uma certa quantidade de pips, eu vendi a metade. Quando ele montou 50 pips, eu olhei e eu achei que ele ia voltar porque era sexta-feira, não é? Só veio mover no final do dia. O market, na verdade, fechou do GBP fechou às 11 da manhã. Então, o que eu fiz? O market vai fechar, o que vai acontecer? Os bridges vão tirar o dinheiro. O que fizeram? Fizeram isso mesmo. Então, o que eu aconselho é o seguinte, se você usar o money management, né, o gerenciamento de dinheiro, você sempre vai ficar com dinheiro no bolso. Se ele voltou contra você, esse GBP voltou, mas se você está com break-even, ele tirou 0. Mas você já está com a metade no bolso. No caso, na sexta-feira, eu vendi a metade, ele evoluiu muito mais,
e eu vendi aquele muito mais, porque final do dia o market está fechado, pode ser, de repente, a decisão que eu tomei pode não ser a mais correta se o GBP continuasse descendo e pudesse ganhar muito mais dinheiro. Mas, na verdade, eu fiz a decisão correta de vender antes dele subir o preço. Agora, fazer um reversal ali, eu não tem base científica nenhuma. Eu não vejo nenhuma base científica, mas tem muita gente que faz isso, usa o meu sistema para fazer no reversal, mas pode dar errado. Não é? No caso, deu certo. Quando você vê que dá certo, está tudo certo, mas você não sabe na hora que vai acontecer. Então, eu sou mais de usar cientificamente o que o meu sistema fala e usar exatamente como ele mostra ali que vai ganhar. Não tem como fazer diferente, eu acho. O Rodrigo está dizendo o que você usa como parâmetro para colocar o stop. Eu não uso, na verdade, eu não uso parâmetro nenhum. Certo? Um parâmetro não é assim, ó. Eu coloco o stop, na verdade, não é para me perder. O stop é num evento. Se acontecer um evento, uma coisa drástica no planeta, certo? E você não tiver um stop loss, ele vai tirar toda a sua conta, você vai perder tudo. Então, o stop loss está ali somente para um evento, certo? Então, eu não uso stop loss porque eu acho que vou perder 25. Não, eu uso stop loss para me proteger do meu... Até pode ser que aconteça que dê um erro, tá? Que o market simplesmente vire, ou mesmo se ele vira muito rápido, é porque esse evento aconteceu uma news que a gente não sabe, ou então alguém falou uma bobagem do mundo, daí essa currency que você entrou, ela vai ao contrário, para esse tipo de coisa, não é? Não é porque, eu acho que o trade vai andar, eu não acho que o trade vai andar, eu tenho certeza que ele vai andar para aquele lado quando eu entro no trade, porque eu baseio cientificamente na entrada do trade, eu sei que ele vai andar para aquele lado, ele só não vai andar para o lado que eu botei se acontecer um evento. Então, o stop loss é para um evento, certo? E tem que usar stop loss sempre, porque você tem que deixar... E não pode botar um stop loss curto, porque se botar um stop loss curto, a currency, ela tem que respirar. Porque a currency, a única coisa que ela faz, ela vai para cima e para baixo, ou então anda para os lados. Então, o que acontece? Se ela não respirar, ela vai lhe tirar... Se botar 10 pips de stop loss, ela vai lhe tirar do stop loss. Então, isso a gente não quer. A gente quer ficar no trade. Então, por isso que eu uso 25 stop loss, está escrito no meu Money Manager, para umas curves que são as lentas, e 35 são as rápidas, certo? Então, é para um evento, não é porque eu quero perder. Tá bom. Então, agora, o Renilson, eu tenho uma dúvida sobre a moeda Drive. Por exemplo, na abertura de Nova York, o USD está com mais 7 e o JPY está menos 5. Nesse caso, o USD está aberto, moeda Drive, mas o JPY não. Nesse caso, não deve entrar porque o JPY está com o mercado fechado, ou eu tenho dúvidas sobre as moedas Drive? Quem é a Drive no final? Na verdade, assim, o Drive é o que está comandando, é o maestro do negócio, né? Então, se o US Dollar, o mercado está aberto, o US Dollar é o driver, certo? Eu considero o driver, se vocês veem nos alertas, às vezes você recebe um alerta 7 da manhã, que no caso é 8 da manhã no Brasil, 7 da manhã, ele chama de vez em quando e nem tem 7, nem menos 7. Aquele alerta é para alertar você, ei, eu estou aqui, está aí, está tudo funcionando. Então, eu já considero o US Dollar como driver às 7 da manhã, porque muitos bancos começam mais cedo os trabalhos, não é? Então, eu considero já o Canadian e o US Dollar 7 da manhã já os drivers. Por isso que você recebe de vez em quando um alerta mesmo que não tenha 7 ou menos 7, já para chamar você para o American Market, do US Market. Mas assim, ó, vamos dizer, 8 da manhã ou 8 e meia. Então pode entrar no trade onde o driver está aberto, mas a outra moeda Sim, não está. com certeza, claro. Porque
só, tu tem que ter uma moeda aberta. A outra pode estar fechada o market, mas a moeda que você vai considerar é o driver, tem que estar aberto o market. Simples as that. Não tem que pensar em outra coisa. Certo? Tá bom. Então, o Ricardo também deu aqui driver, moeda que está com o mercado aberto. O USD é driver nesse caso, pode entrar. Isso aí. Agora o Léo Cabral está agradecendo, que todo mundo explicou para ele antes. Tá, eu acho que eu já li todas as perguntas. Alguém tem mais outra pergunta ou uma dúvida? Porque eu sei que isso aí tem várias dúvidas. A dúvida maior é como a hora que eu vou entrar no trade. Entende? Na verdade, é o seguinte, os trades não aparecem todos os dias. Você pode ver que eu não fico botando o trade que eu fiz, porque eu não fiz o trade. Certo? Eu não faço trade toda hora, eu não entro em todos os trades. O meu estilo é diferente. O meu estilo é diferente, não. O meu estilo é exatamente igual ao do website. Se você tem um estilo diferente, você tem que montar as regras do seu estilo. Você usa o dashboard, eu vou usar o dashboard, eu vou entrar quando tem 5 ou 6, eu quero ganhar tantos pips, vou ter que escrever isso. Porque o ser humano tem a tendência de mudar as coisas. Certo? A gente sempre tenta melhorar uma coisa, e de repente a coisa não precisa ser melhorada, a coisa já está boa. Mas a gente sempre tem a tendência de melhorar, querer modificar. E nesse Forex é muito difícil você modificar uma coisa e testar essa coisa antes. Você não pode testar com dinheiro. Você tem que testar por vários meses uma coisa. Senão não dá certo. Tá. Olha só, o Léo está perguntando aqui também. Já ouviu uma expressão sua que jacaré se pega pela boca e não pelo rabo? Como saberia entrar nesse momento sobre aquela análise do ângulo que você citou, o jacaré aberto, com a boca aberta? Isso é uma expressão. Como é que é o negócio mesmo? Como é que entra? Gostou mais do jacaré, isso? Não. Como é que ele vai saber entrar nesse momento sobre aquela análise do ângulo que... Na verdade, eu acho que eu citei essa expressão porque alguém entrou num trade, certo? E que o cara entrou nesse trade, eu acho que foi no GBP, eu acho que foi, e o cara pegou esse trade pela boca, entendeu? Não pode pegar pela boca esse jacaré. Tu tem que... Ah, não é pela boca? Não, olha só, é que eu acho que eu não me lembro como é que eu coloquei ali, mas ele tem certos trades, tá, que você não pode bater de frente com. Tu não vai entrar num trade se não está tudo certo, certo? Então, você tem que analisar antes de entrar num trade. Você não pode entrar correndo num trade. Você tem que fazer a sua análise. Se você analisar um trade, você vai ver que dos trades que você está entrando agora, 60% dos trades você não entraria. Certo? Se você pensar assim, eu vou entrar nesse trade, por que eu vou entrar nesse trade? Você vai escrever, eu vou entrar por isso, por aquilo, e entra num paper trade, você vai ver que deu errado. Ou então esse trade só andou 2 ou 3 pips. E você está tentando agarrar o jacaré pela boca, né, que ele vai pegar você. Entende? Então, mas como é que entra pelo ângulo? Essa é a pergunta no final. O ângulo que você fala na verdade, eu não me lembro como é que eu escrevi ali, mas de repente eu fiz uma brincadeira, mas você tem que olhar todas as... Ângulo de separation, é isso? Você tem que entrar pelo ângulo de separation dos charts, não é? Deixa eu botar aqui um aqui, peraí, que foi aquele fresh cross que nós colocamos ali. É mais para frente. Mais para frente, né? Até esse daqui, ó, a gente vê, ele abriu aqui um ângulo de separation aqui, ó, para entrar. Então, ele cruzou o suporte e resistência. Então, você vai entrar no trade, porque ele cruzou o suporte e resistência, ele tem ângulo de separation, tem um ângulo muito grande aqui, né? Tem, no mínimo, esse ângulo está 45 graus. Ele fechou um pouquinho aqui assim, porque ele desceu o preço, mas quando ele estava aqui, isso aqui estava quase reto, estava quase 90 graus, não é? Então, quanto maior o ângulo, mais probabilidade do trade evoluir para o lado que você quer, certo? Quando ele tem um ângulo grande assim, até quando ele, no caso, você vê aqui, dentro desse quadrado aqui, desse retângulo, ele abriu esse ângulo e ele cruzou essa resistência aqui, ó.
porque o ângulo é muito forte. E ele veio, não sei se isso aqui foi um news, o que foi, mas ele simplesmente ele arrombou aqui, no caso, essa resistência. Sim. O Ricardo está dizendo que tem russo lá no Brasil agora. E deixa eu ver o que mais. Quanto as pessoas que entram, como eu tenho vários três na Rússia, e eles entram, eles recebem os alertas e eles entram os três direto, tá? Os caras são loucos mesmo. Mas eu tive um cliente há muitos anos atrás que ele assinou meu sistema e esse cara ele fez uma análise do sistema. Ele falou que dos alertas. Ele falou que ele entrou durante o mês inteiro que ele assinou o sistema dos alertas e do dashboard. Ele falou que não podia olhar muito o dashboard, mas ele tinha os alertas. Então ele entrava no telefone dele. Ele entrou em todos os alertas durante o mês inteiro. Então ele fez uma análise do seguinte, e 75% das vezes os alertas estão corretos, certo? Então ele falou assim que isso já é muito mais do que muitos sistemas de trades que eles estão 60% correto. E você tem que analisar várias coisas para entrar nos trades. Ele falou, só usando seus alertas, ele falou que 75% das vezes os alertas estão corretos. Aí eu perguntei para ele, mas quantos pips você vai coletar em cada alerta desse? Então ele falou assim, depende de quantos trades você vai entrar. No caso, ele falou que ele fazia basket trades, ele entrava em vários trades. Quando ele recebeu o alerta, dizia, GBP está forte. Ele nem olhava, já entrava em 7 GBPs. Inclusive ele entrava em muito mais do que 7, ele entrava em outros GBPs com outras moedas que eu nem conheço as moedas que ele entrava. Então ele não era aqui, não morava nos Estados Unidos. Então ele falou que 75% das vezes era corretos os alertas. Então tem muita gente que recebe o alerta e já entra direto. Eu acho arriscado, certo? Mas depende da conta que você tem, do estilo que você você pode testar isso em paper trade e entrar em todos os trades. Num paper trade e ver o que você acha, se isso é válido ou não. O Roger está dizendo aqui que aos poucos ele está conseguindo fazer isso, de não entrar toda hora, né, de analisar. Isso é a coisa mais difícil que tem, da gente controlar essa vontade de entrar num trade. Então, não é... Todo mundo é assim, todo mundo quer estar dentro de um trade. Só que os trades não são todos bons. Parece que é bom. Aí você entra e o trade vai ao contrário. Vamos dizer, por 20, 30 pips ao contrário, você não quer ficar 20, 30 pips negativo. Se você tem uma conta pequena, se você usa microlots, você não vai perder muito. Você até pode deixar o stop loss longo, 50, 60, 70 pips. Mas para quem quer ganhar dinheiro com Forex mesmo, você não pode ficar 70 pips negativo. Você não pode entrar com 10 standard loss. Você vai ficar $7 mil negativo. Não tem como. Então você tem que saber entrar e esse trade tem que evoluir para o lado que você vai entrar. Não tem como. Eu não posso fazer isso. Eu uso large accounts. Eu não posso entrar com um trade esperando ficar 50 pips negativo. Eu quero ficar 50 pips positivo e não negativo. Tá, depois aqui o Anderson está elogiando o sistema, dizendo que é fantástico. Obrigado. Aí o Ricardo está dizendo que o jacaré deve ser a boca do MA5 e 12. Sim. Ok. Sim, então é o ângulo que nós estávamos falando do Moving Averages, né? Então, esse ângulo, o ângulo é importante, certo? Quando você vê o ângulo pequeno ou flat, assim, uma linha em cima da outra, não tem nada ali. Não vai acontecer nada. Quer dizer, no meu ponto de vista de querer ganhar 20, 30, 40, 50 pips, 60, 100, 200 pips. Mas se você quer ganhar 3, 4, 5 pips, tudo bem. Depende de qual o seu risco, de quantas horas você quer ficar na frente do computador. Eu não quero ficar na frente do computador. Eu só quero ficar na frente do computador 15 minutos, 20 minutos, e eu olho os big time frames. E eu vou anotar, eu vou posto isso aqui, vou colocar
no website esse fim de semana uma, uma, um papel, você vai download e você vai escrever onde tem trend. Você vai olhar todas as 28 currencies e vai falar, tem trend no H4, nessa currency tem trend no D1, você vai botar trend, você até pode escrever teu suporte e resistência, para depois chegar e só colocar um price alerta no suporte e resistência do H4 ou do D1. Você pode fazer isso também. Eu vou montar eu não sei onde está isso, vou colocar no website para você poder download e copiar isso, print, né? E escrever. Fica muito mais fácil. Tá, agora o Rodrigo está perguntando quantos pips você deixa correr ou andar até fazer o break-even? 20, 30, se você está com medo do trade ou quer ficar seguro naquilo, já break-even com 20, 25, se você fizer isso com o GBP, ele vai voltar em você, com certeza, certo? O GBP ele varia muito, 20, 30, 40, são 30 pips, certo, ele volta. Mas outras moedas você pode colocar o seu break-even com 20, 25, tranquilaço, não vai voltar, normalmente já está tudo certo. Break-even já vende a metade. Se voltar, voltou. Às vezes, o que eu faço é o seguinte, se eu vejo que o trade é muito bom, que tem um ângulo separate, tudo bom, mas ele está volátil, ele vai e volta, então se eu fizer 20, 25 pips, eu vendo a metade, em vez de break-even, eu ponho 25 pips, no caso, os mesmos pips que eu ganhei no stop loss. Então, eu tenho um slack, como é que se chama? Eu tenho 50 pips para ele correr. Eu tenho 25 que eu já ganhei, que ele está lá, e tenho 25 pips atrás de stop loss. E se ele voltar no meu stop loss, eu vou ganhar zero, né? Porque eu já peguei os 25 pips, já está na minha conta. Então ele volta, então você deixa como se fosse 50 pips, mas você está no market arriscando zero ainda. Não, você não vai perder nem ganhar se ele tirar do trade. Não é? Então é uma maneira, eu não tenho isso no meu website porque pessoas não entendem isso, não sei se vocês entenderam isso que eu falei, mas é uma maneira de você estar dentro do trade sem estar exposto no market. Todo o esquema não está exposto no market. Se você está exposto no market, você vai levar chumbo com certeza. Né? Então, fazendo isso, você não está exposto no market. O Anderson tem mais uma dúvida. Não sabe o número da regra. Quando chega o sinal, ele tem que escolher o par que está com rompimento do suporte e resistência maior? Quando chega o sinal. Quando chega o sinal, você vai olhar, no caso, vai estar aqui no breakout ali, tá? Vai estar, vamos dizer, o GBP está com menos 7. Aí você vai olhar, normalmente quando está com menos 7, já rompeu o 5 ali, tá? Normalmente. Você não vai entrar naqueles que não romperam. Você vai olhar vamos dizer assim, que você vai olhar, vou olhar o euro GBP. Você olha o euro GBP, olha qual é o máximo que ele foi, no 15 minutos é fácil de ver, você vê o máximo que ele foi, aí ele não cruzou ainda, no caso, o intraday. Você não vai entrar naquele ali. Você vai entrar em qualquer outro dos 5, né, que você tem que olhar daí qual que cruzou o suporte de resistência. Eu não entro naquele que não cruzou o intraday ainda, porque você não sabe o que vai acontecer. Ele tem que ter cruzado o intraday, porque o intraday é o que ele fez nas últimas 12 horas. Se ele não fez, só fez aquilo, vai e volta, você não sabe se ele vai dar mais um ciclo para sair de novo. De vez em quando demoram horas para ele sair daquele ciclo. Não 12, demoram 18 horas. Ele só vai sair daquele ciclo quando o mercado americano abrir, que der um news, ele vai sair daquele ciclo. Não é? Então, tem que cuidar isso. Eu não entro em trade que ele está entre o intraday, suporte e resistência. Só tem uma exceção para isso. Se o intraday, suporte e resistência é muito, muito longe, vamos ver aqui, peraí. Esse aqui, vamos dizer que esse intraday aqui,
Aqui está 1.1214. Vamos dizer que esse intraday vai lá em cima, aqui, ó. Esse retângulo é um retângulo monstruoso aqui. Muito, 3 vezes maior, mais ou menos aqui. Então, para sair desse intraday aqui, ele vai demorar muito. Né? Só nesse caso, eu pensaria em entrar nesse trade, mesmo estando dentro do quadrado, mas o quadrado vai estar aqui, ó, por cima. Aí eu pensaria em entrar no trade. Mas se ele está com um pouquinho aqui, que ele está, vamos dizer, 11,76, 12,14, ele está 20 e poucos pips no intraday. 25 pips. Não, de jeito nenhum, eu não entraria aqui. Você não sabe o que vai acontecer. Tá. Então, deixa eu ver, o Léo está dizendo, ele entra imediato, por conta de que às vezes é muito rápido, e provavelmente não tem tempo de estar na frente do computador. Porém, é arriscado demais, tipo, foi falado anteriormente, de que quando vamos olhar, o dashboard já andou bastante. Isso aqui deve ter sido complemento. Complemento, é. Na verdade é o seguinte, quando você recebe o alerta, as pessoas falam, todo mundo fala a mesma coisa. Ah, já andou muito. Não. O negócio é o seguinte, você tem que ver, os bancos têm que ter entrado no trade já. Você não consegue mover o market. Quem move são os bancos. O trade tem que ter movido para você poder entrar no trade. Você não pode entrar no trade se ele não moveu. Ele tem que ter movido uma quantidade de pips para poder você entrar, para ter certeza que ele vai continuar movimentando. Quem move são os bancos. Você não move nada, você entra no trade atrás dos bancos. Então, quando recebe 7, ele provavelmente já vai ter movido, alguns menos e alguns mais, depende. Não é? Então, na verdade, eu entro nos trades que moveram mais, porque são aqueles que os bancos estão colocando dinheiro. Vamos dizer assim, se eu tiver que escolher, bateu 7, se eu tiver que escolher entre euro e US dólar, e euro com o Australian, certo? E eu ver que o euro US dólar moveu, vamos dizer, 5 pips, mas o euro Australian moveu 35, eu vou entrar no euro Australian, porque é onde os bancos estão colocando dinheiro. Certo? Claro, eu vou olhar a trend, vou olhar tudo isso aí, se tem suporte, resistência, vou olhar tudo isso. Mas se você entrar no euro que o US dólar, porque ele só moveu 5, tem a probabilidade dele não mover mais, ou então ele moveu ao contrário. O Léo, a gente entendeu, está simplificando, isso aqui é sobre outra coisa. O Rodrigo está dizendo que se tu pode ficar com a tela da conta mesmo para copiar as suas entradas. Muito amigo, né? E acho que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu não tenho mais nenhuma aqui para ler. Então, beleza. Então, vamos encerrar aqui o nosso... Já ficou 1h47 já o nosso treinamento. A gente está gravando, como vocês sabem, e isso vai ser colocado no website. A gravação do treinamento. Eu agradeço o pessoal aí pelas perguntas, a participação de todo mundo. Agradeço o Ricardo aí que promoveu todo esse evento também. Então vamos ver se nessa semana a gente começa a fazer uns trades bons. O mercado já não está lá muito bom, mas ele vai melhorar. Então um abraço para todo mundo aí e I'll see you guys later. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.